Olá, meu nome é Bruno Joaquim e vou apresentar o artigo que escrevi em conjunto com a professora Rochelle Ribeiro. O artigo trata sobre a mobilidade urbana no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, analisando os planos de mobilidade de duas cidades paulistas e comparando suas ações e diretrizes com o que é proposto pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi criada pela Lei Federal 12.587 de 2012 e estabelece os princípios e diretrizes para os planos de mobilidade urbana que devem ser elaborados por todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e revisados a cada 10 anos. O prazo para a elaboração desses planos era do mês de abril de 2015, sendo que os municípios que descumprissem o prazo seriam penalizados com o não recebimento de verbas federais do Ministério das Cidades para obras de mobilidade, até que o devido plano fosse elaborado. Os estudos e discussões que deram base a esta política vêm do Caderno 6 do Ministério das Cidades, que foi lançado no ano de 2004. E apresenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, cujo objetivo era definir as primeiras diretrizes para o desenvolvimento das políticas de mobilidade nas cidades brasileiras. Após um ano da publicação da Lei 12.587, foi criada uma cartilha de orientações gerais, para auxiliar o entendimento da lei e a implantação de suas diretrizes pelas cidades. Para auxiliar na elaboração dos planos, em 2015 foi lançado o PlanMob, um caderno de referência com métodos, diretrizes e ações apresentados em detalhes para a elaboração dos planos de mobilidade pelas cidades. É justamente no PlanMob que foi feita a análise comparativa com a implantação dos planos de mobilidade nas cidades. Para isto, foi definido que seriam analisados alguns pontos e que estes estariam divididos em 3 componentes do transporte: o transporte motorizado coletivo, o transporte motorizado individual e o transporte não motorizado. Dentro das propostas que o PlanMob apresenta, foram escolhidos 6 temas, que se tornariam 6 índices que auxiliariam na comparação entre as cidades e material teórico sobre a legislação de mobilidade urbana da Lei 12.587. Os itens foram circulação viária, infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, integração dos modos de transporte público, privado e não motorizado, áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos, polos geradores de viagem e acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Todos esses itens estão dentro da Lei 12.587, descritos em destaque, inclusive. Definidos assim os itens e as divisões, foi realizada uma pesquisa no PlanMob para verificar quais as ações que o plano de mobilidade prevê para cada um desses índices e sua respectiva divisão, o que gerou os seguintes quadros. Estes quadros foram usados para analisar comparativamente o que os municípios propõem em seu plano de mobilidade para a solução de seus problemas específicos. O primeiro quadro mostra os índices de circulação viária, integração dos modos de transporte e polos geradores de viagem. Por se tratarem de temas que englobam todos os entes do transporte, tanto privado, coletivo, motorizado e não motorizado, não foi feita a divisão desses itens pelos componentes do transporte. A partir dos outros, a partir do segundo quadro, já se encontra essa divisão. No caso aqui, infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, encontram-se todas as ações previstas no plano de mobilidade, no PlanMob no caso, divididas de acordo com a sua área, relacionadas ao transporte individual, ou coletivo ou não motorizado, assim como também áreas de estacionamentos e acessibilidade. No caso, não foi encontrado nenhuma ação específica relacionada à acessibilidade e ao transporte individual motorizado. Isso foi procurado ao longo de todo o PlanMob, mas não foi encontrada uma ação específica para isso. Isso se deve provavelmente ao fato de que o PlanMob ele tende a regular
e tende a priorizar principalmente os transportes coletivos e ainda mais os não motorizados. Ao todo foram contabilizados 47 índices diferentes, distribuídos nos três componentes de transportes e nesses 6 índices, e que serão utilizados para fazer análise com as 2 cidades do interior paulista. Com as variáveis de análise definidas, então foi analisado os planos de mobilidade de 2 cidades paulistas, Ribeirão Preto e Sorocaba, por sua importância econômica e regional e por terem finalizado seus planos dentro do prazo previsto. Inclusive, essas 2 cidades tinham seus planos finalizados em meados de 2012 e 2013, sancionados um pouco mais à frente, no caso até o de Sorocaba, no final do ano de 2016. Porém, todo o estudo e toda a elaboração, a estrutura do plano e as ações já estavam definidas desde o começo da legislação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O município de Sorocaba fica localizado na região sul do estado de São Paulo e possui uma população estimada de 650 mil habitantes, segundo o IBGE em 2016, e uma densidade populacional de 1.304 habitantes por quilômetro quadrado. É também o município sede da região metropolitana de Sorocaba, que, em conjunto com as regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas e do Vale do Paraíba, formam o complexo metropolitano expandido. O histórico da cidade, tratando-se da mobilidade urbana, refletiu-se em seu plano de mobilidade, o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, PDTUM. Os investimentos na área de transporte cicloviário permeavam quase todas as ações, junto à expansão dos corredores de transporte, que priorizam o transporte coletivo, e o sistema de bicicletas públicas, o Integra Bike. Outro ponto importante das propostas de ação é o desestímulo ao transporte individual, através de diretrizes de rodízio, pedágio urbano, redução nas vagas de estacionamento na zona central e valorização do transporte coletivo e não motorizado. No caso, as diretrizes de rodízio e pedágio urbano são diretrizes de mais longo prazo, mas já estão previstas no plano, sendo que no Brasil ainda isso é muito, excluindo-se a cidade de São Paulo na questão de rodízio, a questão de pedágio urbano não é tão pensada e tão debatida no Brasil ainda. O município de Ribeirão Preto fica localizado na região norte do estado de São Paulo, com uma população estimada de 674 mil habitantes, segundo o IBGE 2016, e uma densidade populacional de 928 habitantes por quilômetro quadrado, sendo o município sede da região metropolitana de Ribeirão Preto. Possui um aeroporto regional, que é um dos principais do interior do estado, e sua economia é voltada, em grande parte, para o agronegócio. O Planmob Ribeirão Preto, Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto, foi concluído no final de 2012, justamente o ano em que a Lei de Mobilidade Urbana entrou em vigor. O plano detalha a etapa de prognóstico da mobilidade na cidade e foca principalmente na expansão dos corredores de transporte coletivo, terminais e estações de conexão, dentro de suas propostas de ação. O quadro faz uma comparação entre o tema, as ações e os municípios, dando um código para cada uma das ações, né, de 1 até 47, indicando, através de siglas como TI, TC, TNM, se enquadra-se no transporte individual, no transporte coletivo ou no transporte não motorizado. Além disso, vemos cores também na indicação dos itens, que indicam o prazo de implantação, os horizontes de tempo, né, que podem ser observados tanto para uma cidade quanto para outra. E também legendas explicando todas as siglas e os itens em vermelho, grifados em vermelho, que indicam não atendimento a nenhuma das cidades. Não houve nenhuma ação direta que representasse esse índice, nem em Sorocaba, nem na cidade de Ribeirão Preto. Observando as informações do quadro, vê-se que a maioria das ações de Sorocaba contemplam os 3 prazos de implantação, tendo seu foco no médio e no longo prazo, enquanto Ribeirão Preto tem foco no curto prazo. Isso pode ser, de certa forma, explicado pelo fato de Sorocaba já possuir um sistema de mobilidade bem estruturado,
antes da finalização do plano, com seus com o seu histórico de investimento em mobilidade. Então, as ações que foram propostas do plano foram focadas nos projetos de longo prazo e não em intervenções a curto prazo. Já Ribeirão Preto, existem alguns problemas ainda de mobilidade. Não há um investimento histórico em mobilidade como há na cidade de Sorocaba. Isso fez com que as ações de intervenção do plano fossem, de certa forma, mais imediatistas, dentro, obviamente, de um curto prazo, que, na verdade, corresponde a 2, 3 anos, aproximadamente. Isso também refletiu na quantidade de pontos que foram atendidos, na quantidade de ações que foram observadas. Ribeirão Preto atendeu, de certa forma, dessas ações, 19 dos 47 propostos. E enquanto Sorocaba já atendeu 30, ou seja, muitos desses itens já estavam atendidos, só precisavam ser colocados e regularizados, enquanto Ribeirão Preto ainda tinha algumas coisas a fazer, então não pôde se comprometer tanto, por senão não conseguiria atender nem o que foi proposto. Então isso deixou Sorocaba com uma vantagem na questão de abrangência, né, dos itens, e ela pôde explorar melhor e realizar mais coisas no mesmo plano, num horizonte, vamos dizer assim, mais curto de tempo. O histórico de investimento em mobilidade é um dos pontos chaves que diferenciam os planos de ação que têm o mesmo porte. Sem uma boa infraestrutura inicial, sem investimentos constantes, sem uma cultura de investimento em mobilidade, os municípios acabam tendo que corrigir problemas básicos, que, na verdade, com ações, com projetos de intervenção, de estudo, projetos de manutenção, eles serão facilmente sanados e não precisariam entrar dentro de propostas do plano de mobilidade, como alguns tipos de corredores de ônibus, a parte dos estacionamentos no centro e outros assuntos envolvidos, inclusive, ao transporte individual e a valorização do transporte coletivo e não motorizado. Logo, obviamente, nessas cidades que não têm esse histórico de investimento em mobilidade, as ações diretrizes têm seus prazos de ação mais imediatos, porque há necessidade de fazer correções mais próximas, correções mais urgentes, no prazo de até 3 anos, para que se possa pensar em outras propostas, outras atividades, outras ideias para gerenciar a mobilidade na cidade. Já uma cidade como Sorocaba, que tem esses investimentos mais constantes, tem essa cultura de se trabalhar a mobilidade, quando ela cria o plano de ação, ela pode, obviamente, ela vai investir nessas áreas também mais imediatas, mas ela não vai perder, não vai gastar tanto tempo, não ter que gastar tantos recursos e tanto planejamento nisso, porque ela já vai ter uma estrutura considerável. Então ela pode partir para ações alternativas, ações inovadoras que não tem ainda no país, que estão chegando de fora, ou até mesmo novas completamente, que não foram vistas ainda. Ela pode pesquisar e implementar esses tipos de ação de inovação, já que o sistema viário não precisa de tantas intervenções, tantas modificações. Então isso permite que se tomem ações mais inovadoras.